Tava maquiando a sua cliente e a base dela ficou assim, mais clara que o tom de pele dela? Calma que isso acontece. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como corrigir uma base mais clara que o tom de pele das suas clientes, para que você consiga chegar no resultado perfeito e mais harmônico para cada tom. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muitíssimo bem-vinda. Eu sou a Adriana Brito, maquiadora profissional, e aqui nesse canal você encontra muito conteúdo para você que deseja viver da maquiagem ou para você aprender a se automaquiar com acabamento profissional. E não precisa se preocupar porque eu sei que esse tom de base está errado. É exatamente isso que eu vou abordar no vídeo de hoje. Você vai aprender passos práticos como corrigir bases mais claras quando você errar aí nas suas clientes ou até mesmo em você. Se você comprou de repente um tom de base que não foi legal, não deu certo na sua pele, você também vai conseguir corrigir com os passos que eu vou te passar nesse vídeo. Então fica comigo até o final que com certeza vai valer muito a pena. Claramente essa base ficou mais clara que o meu tom de pele. E como que a gente consegue ver isso? Essa diferença entre o meu rosto, meu pescoço e o meu colo. Então sempre importante você ver uma harmonia bonita entre esses três tons, tá? Pescoço, o colo e o rosto. Aqui eu apliquei, obviamente, de propósito, um tom mais claro que a minha pele. E o primeiro passo, então, para a gente começar a corrigir essa base é a gente se atentar em relação tanto ao tom quanto também ao subtom nosso e das nossas clientes também. Tudo que eu falar aqui nesse vídeo você pode usar tanto para maquiagem profissional quanto também para a sua automaquiagem. E então, a gente vai primeiramente identificar o subtom de pele da nossa cliente. Isso é muito importante para a gente saber quais são os corretores que a gente vai conseguir usar naquela pele. Então esse é o primeiro passo. Se a gente tiver um subtom mais quente, ou seja, mais amarelado, mais alaranjado, aí a gente vai optar por aqueles corretores que também tem esse fundo de cor. Agora, se a gente já está trabalhando com uma pele que tem um fundo mais rosado, mais arroxeado, mais azulado, mesma coisa, a gente também vai utilizar corretores que tem esse fundo de cor. E uma excelente opção para você ter aí no seu kit de maquiagem profissional são paletas com corretores coloridos. Paletas como essa daqui, que é uma excelente opção para você ter aí no seu kit. Essa daqui é a Color Circle da Kryolan. A gente tem também a paleta iMagic, que eu sempre mostro aqui para vocês também. Ou até mesmo BT Velvets, né? Produtos que tenham pigmentos coloridos e que sejam assim a base de creme, para que você consiga então misturar na base, para você conseguir chegar aí no tom e também no subtom perfeito para a pele aí das suas clientes. Então essa seria a primeira forma de você construir então essa misturinha, pegando a base mais clara e aplicando alguns desses corretores aqui, que são corretores cremosos. Outra coisa que também a gente pode fazer, que eu vou te mostrar nesse vídeo, é a gente utilizar essa base que tá clara no nosso tom de pele, no tom de pele da nossa cliente, e já utilizar como aqueles pontos de iluminação. Então aqui a gente vai vir com um produto mais escuro, porém a gente vai aplicar em pontos específicos para a gente já trazer profundidade para esse rosto. Então é como se a gente já pegasse os produtos iluminadores, aplicasse no rosto e viesse então com o contorno das regiões do rosto. Então aqui eu vou usar com vocês um pó mais escuro que o meu tom de pele, que é esse tom aqui da Vult, e eu vou utilizar ele justamente já nos pontos de contorno do meu rosto, para que eu consiga já trazer profundidade e também já tirar um pouco desse aspecto extremamente esbranquiçado. Então vou pegar aqui, eu vou mostrar de um lado de uma forma e de outro de outra forma, tá? Então vou pegar aqui com um pincelzinho mais fofinho e vou começar aplicando esse produto aqui como se eu estivesse realmente trazendo contorno. Então o contorno vai vir aqui, ó, abaixo aqui desse meu ossinho, né? Então eu venho aqui com esse pó mais escuro. Então vocês estão vendo que a gente já começa a trazer um pouquinho mais de profundidade, né, para essa região. A gente vai vir também em toda a lateral aqui do cabelo, pra gente também já ir tirando esse aspecto muito esbranquiçado, sempre pegando pouco produto pra gente já ir esfumando e tirando todo esse aspecto esbranquiçado. Como a gente tá trabalhando aqui com uma base que é muito mais clara que o tom de pele, se você pegar um contorno que é extremamente escuro, você pode ter dificuldade de esfumar e você também pode acabar acinzentando determinadas regiões. Então assim, essa
proposta que eu tô mostrando aqui pra vocês, ela vai servir mais pra quando você tiver errado assim, 3, 4 tons no máximo da pele da sua cliente. Agora, se você errou pra muito, se você deixou realmente muito branco, pode ser que essa alternativa, ela não seja assim a melhor alternativa pra você. E já já eu vou te mostrar uma melhor alternativa, então fica comigo aqui no vídeo, tá? Então olha só, aqui eu venho aplicando aqui mais nos pontos de contorno, né? Então um pouquinho aqui abaixo, né, do rosto, queixo também, abaixo aqui das maçãs, e também já venho aplicando aqui no nariz. Sempre com um pincelzinho fofo, pra gente trazendo mais profundidade e a gente não deixar nada marcado, porque o objetivo aqui é já trazer o contorno, a gente já vai fazendo ali o contorno de uma forma bem esfumadinha. Vou pegar aqui a minha esponjinha, só pra dar acabamento. A esponjinha que eu tô usando, gente, é da Nina Secrets com Eudora, ou esponja boa, viu, gente? Macia. Então, vou vir dando aqui, ó, batidinhas pra gente dando acabamento na pele, pra pele ficar bem bonita. Não é porque você errou o tom de base, gente, que tá tudo perdido, não, tá? Tudo na maquiagem tem solução. Se você entende os recursos que você tem, como os produtos e também conhecimento de colorimetria, conhecimento de manipulação de produtos, você vai conseguir resolver qualquer BO que acontecer, tá? Então aqui eu tô mostrando pra vocês assim, de forma bem prática mesmo, o que eu faria. Então, às vezes, você errou aí na pele da sua cliente, mas não precisa ficar preocupada, não precisa colocar tudo a perder, não precisa ficar nervosa por causa disso, gente. Maquiagem dá pra gente tirar, dá pra gente consertar. E esses tipos de erros, eles são bastante comum quando a gente tá começando, porque a gente não tem ainda habilidade pra gente mexer com os nossos produtos. À medida que você vai tendo mais confiança, à medida que você vai adquirindo mais conhecimento, à medida que você vai até mesmo entendendo os seus produtos, vai ser muito mais fácil você conseguir identificar aí qual é a base exata que você vai usar no tom da sua cliente. E não ache que você vai achar a base de uma vez, não. Pode ser que você precise fazer testes, pode ser que você precise fazer misturinhas para que você consiga chegar no tom ideal da base. Então, gente, aqui vai uma dica valiosa. Se você não estava anotando, já anota aí no seu caderninho, que é extremamente importante. As primeiras vezes que você estiver fazendo maquiagens, você tem que fazer essas misturinhas e testar antes de você aplicar no rosto todo. Porque aqui vocês viram que eu apliquei uma base errada no rosto todo. Mas assim, gente, se você aplicou uma gota de base e esperou ela secar, você já sabe que ela vai dar errado. Então você não aplica a base inteira no rosto igual eu fiz aqui não. Aqui eu tô fazendo para fins didáticos mesmo, mas é importante você sempre testar a base aí nas suas clientes. Então já anota aí para você fazer esse teste. Onde que você vai fazer? Nessa região aqui, porque nessa região você vai conseguir ver como que a base ficou em relação ao pescoço e em relação ao colo. Se você quiser até dar umas gotinhas também da base no colo, ver se vai sumir direitinho, é muito bom. Então esse teste é muito válido, gente. E assim, eu já sou maquiadora há 10 anos e até hoje, quando eu atendo a cliente pela primeira vez, eu faço o teste de base e não tem nada de errado nisso, certo? Não é, porque vai mostrar insegurança, vai mostrar que eu não sei. Muito pelo contrário, vai mostrar que você é uma maquiadora, que tem conhecimento teórico, que você sabe o que você está fazendo e que você quer entregar a melhor experiência para a sua cliente. Então você pode até falar para a sua cliente, olha, eu vou fazer aqui um teste de base para conseguir chegar exatamente no seu tom de pele, para que fique muito natural a sua base, para que fique bem harmônico com os tons, da sua pele mesmo. Então vou fazer aqui um teste. Até você pode usar a própria cliente também para participar desse teste. Você pode aplicar um pouquinho, você pode mostrar para ela, olha, o que você achou, como que você achou que ficou? Tá ok para você? Aí sim, sabe, não tem problema, gente. Aí daí você anota do lado ali no WhatsApp, tem até uma forma de você colocar notas sobre as suas clientes e eu uso isso muito. Então, eu já coloco lá no meu bloco de notas, coloco o nome lá da minha cliente e também já coloco a base que eu usei nela ou de repente a misturinha que eu tive que fazer para chegar no tom de base dela, ok? E uma segunda dica para você, gente, esse vídeo tá demais, viu? Então já aproveita nesse momento que você tá aqui assistindo, já clica aqui embaixo no gostei e também se você ainda não é inscrita, porque eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos, mas não é inscrita aqui no canal. Já aproveita e se inscreve aqui embaixo também e ativa o sininho de notificação, para sempre que saírem conteúdos novos, você receber um plim aí no seu celular. Então, voltando, ó, segunda dica que eu vou passar aqui para você, que é muito importante, que eu acho que vai facilitar muito a sua vida, é você ter a mesma base
da mesma marca, com as mesmas, sabe, da mesma linha, de vários tons diferentes. Gente, isso ajuda demais, porque cada base acaba que tem uma nomenclatura diferente, cada base vai ter uma pigmentação diferente. Então, para você que está começando agora, de repente tem esse tipo de dificuldade, uma dica que eu dou para você é essa: pegue uma linha, uma marca que você gosta, por exemplo, eu gosto das bases da Paiô. Inclusive, gente, Paiô relançou, né, na verdade, a base da Boca Rosa. Então, se eu fosse você, eu compraria vários tons da mesma base, para que você consiga saber assim, olha, se essa aqui é a cor 3, essa aqui é a cor 4, a cor 3 é mais clara que a cor 4, que é mais clara que a cor 5, então você consegue ter uma noção das tonalidades que você tem aí no seu kit de maquiagem, sabe? Porque de repente, você compra essa daqui, essa base da cor 3, aí você pega essa daqui da Maybelline na cor NW30, por exemplo. Aí várias bases diferentes, você não consegue ter uma noção clara tanto do tom quanto também do subtom que você está trabalhando ali. Então isso é uma coisa que vai te facilitar demais, tá? Então a dica que eu dou: pega uma linha que você gosta, uma coleção que você gosta, uma marca que você se identifica e já compra vários tons. Inclusive tem um vídeo muito legal aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui nos cards, que eu mostro exatamente como que você vai montar aí o seu kit de maquiagem profissional. E lá eu te dou dicas também de como que você vai escolher as bases ideais para que você monte, né, para que você inclua aí no seu kit de maquiagem profissional, ok? Então depois dá uma passadinha lá para você assistir. Bom, gente, então aqui do lado de cá a gente já tem uma correção bem legal, né, dessa base que estava muito clara na minha pele. Então aqui, olha, a gente acaba que faz um próprio degradê, né, aí do contorno que a gente aplicou com aquela base que já estava bem mais clara que a nossa pele, e aí acaba que quando a gente vai esfumando isso tudo, já não parece que a base está tão mais clara, concorda? Então eu só apliquei do lado de cá, olha, para vocês terem essa ideia aí de como que ficou. E aqui ainda tá faltando, né, o blush e tudo mais, todas as outras etapas aí da maquiagem, que também vão favorecer muito a você conseguir equilibrar esses tons. Então, por exemplo, se a gente fosse aplicar aqui um blush, vou até aplicar um pouquinho aqui de blush para vocês verem aqui como que ficaria. Olha só, vou pegar aqui como esponjinha, ó, apliquei o blush e agora sim a gente já começa a ter uma pele com muito mais cor da minha própria pele, certo? Então aqui eu já consegui, olha, igualar, né, o tom desse contorno que eu usei com o meu próprio tom aqui do meu pescoço e do colo também, e o próprio blush também já vai tudo fundindo de uma melhor forma, deixando os tons mais harmônicos com a minha pele. Então assim, não deixa para corrigir essa base mais clara apenas com um pó mais escuro, sabe? Se eu pegasse esse pó aqui de repente e aplicasse em toda a minha pele, não ia ficar bom, ia acabar ficando muito mais escuro. E também não deixe para pegar, seja um pó compacto ou um pó solto mesmo, para você corrigir tudo ao final da maquiagem, porque pode ser que não dê muito certo. Então, dessa forma aqui, desse jeitinho aqui que eu mostrei para vocês, aplicando o contorno e o blush, olha só como que a gente já consegue deixar a pele bem mais harmônica, mais próxima aí do nosso tom de pele. Então, aqui no nosso vídeo, né, recapitulando, eu já mostrei para vocês que a gente poderia corrigir através de pigmentos cremosos, né, fazendo misturinhas ali nas nossas bases. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro mais detalhes de como que você pode fazer essas misturinhas, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês passarem lá para assistir. Também falei sobre a identificação tanto do tom quanto do subtom, para que você entenda quais são as cores que você vai precisar usar para misturar na base. Falei também sobre essa forma aqui, desse lado de cá, onde eu apliquei o contorno, certo? E o blush também, que eles já ajudam, né, a deixar a cor da pele, né, muito mais harmônica, a cor da base muito mais harmônica. E do lado de cá, que eu ainda estou com a pele mais clara, eu vou mostrar para vocês como que também a gente poderia me fazer uma mistura aí com alguns pigmentos que você pode já até ter aí, de repente, no seu kit. Então essa técnica que eu vou mostrar aqui para vocês é uma técnica que é muito fácil de você utilizar, não vai depender necessariamente de você ter esses pigmentos coloridos, mas que vai te facilitar muito, muito a sua vida. Então o que você vai fazer? Basicamente, ou você vai pegar algum produto cremoso mais escuro que você tenha aí no seu kit, seja um corretivo mais escuro, pode ser tipo um bronzer também mais escuro, algum produto que seja mais escuro,
ou até mesmo marrom, e misturar então na sua base para que você consiga então construir uma cor de pele mais escura, uma cor de base mais escura. Como que eu vou fazer aqui? Olha só, aqui eu já tenho a base, que é o tom mais claro que eu usei aqui na minha pele. Eu vou pegar mais um pouquinho dessa base e vou colocar aqui na plaquinha. Em seguida, eu vou pegar um pó mais escuro que o meu tom de pele. Esse aqui que eu tô usando é a cor N3, a cor 3, né? Da Satin, da linha Satin da Vizela. Esse aqui é um pó solto, mas se você quiser, você também pode usar um pó compacto, e aí você tem que raspar esse pó. E a gente vai misturar esse pozinho aqui na nossa base. Então, vou fazer essa misturinha aqui. Como aqui a gente tá misturando um produto cremoso com produto em pó, esse produto cremoso ele vai ficar mais espesso, ele vai ficar mais com uma cobertura maior. Então, o que a gente vai fazer para que isso aqui dê certo, para que não fique com essa textura muito grossa, é aplicar umas 2 gotinhas, 3 gotinhas de diluidor, pode também ser blindagem, para que a gente consiga então fazer essa misturinha para que fique realmente mais fluido, tá? E aí a gente vai pegar aqui uma espátulazinha pra gente fazer essa mistura. Então, basicamente, eu peguei a minha base mais clara, peguei um pó mais escuro, que a nossa pele, e misturei. E aqui a gente já consegue, olha só, chegar em um tom de pele mais escuro. E como eu falei, se você não tiver aí, de repente, o pó solto, você pode pegar um pouquinho do pó compacto mesmo, aquele que a gente usou do lado de cá para fazer o contorno, você pode pegar um pouquinho, raspar e também fazer essa misturinha aqui com o diluidor, que vai ficar mais fácil de você misturar e deixar isso tudo bem homogêneo. Então, a ideia é você deixar tudo bem homogêneo, olha só, sem pedacinhos de pó, né, misturados, então você mistura bem mesmo. E aqui, olha só, a gente já tem uma cor mais próxima do meu tom de pele. Então, a gente já vai vir aqui aplicando. Já peguei aqui meu pincelzinho e vou vir, então, aplicando essa base ou por cima da cor que a gente havia aplicado, né, anteriormente, ou então você vai aplicar essa base mesmo de uma vez aí no tom da sua, na pele direto aí da sua cliente, tá? Então, a gente consegue fazer essa misturinha com pó para que você consiga chegar num tom mais escuro. E de repente, não necessariamente precisa ser um pó facial. Igual esse tom aqui, esse aqui da Vizela, esse aqui eu uso em tons de pele, né, mais escuros. Mas se você não tiver necessariamente esse pó, você pode pegar um pó que você usa normalmente em contorno, de repente alguma paleta aí que você já tenha, você raspa esse pó, mesma coisa, e mistura aí na sua base. Gente, dessa forma você vai conseguir escurecer o tom da base e também com o diluidor você vai conseguir deixar com uma textura muito boa, tá? Então, vocês não precisam se preocupar aí em ter vários tons de base para que você consiga atender todas as suas clientes, porque quando você tem, como eu falei para você, como você tem conhecimento, quando você tem conhecimento não só da técnica, mas também dos produtos que você está trabalhando, você consegue manipular os seus produtos de uma forma única e também de uma forma que vai deixar o rosto dos seus clientes, as suas maquiagens muito mais bonitas e muito mais harmônicas. Então, do lado de cá, eu já finalizei a aplicação da base, tá vendo? Com a misturinha lá do nosso pó. E a gente consegue chegar, então, no tom certinho. Vai depender da quantidade de pó que você vai colocar. Então, aqui eu coloquei pouquinho pó, vocês viram, mas se eu precisar escurecer mais, eu vou ter que aplicar uma quantidade maior de pó numa quantidade menor de base. Então, é legal para você ter uma noção da misturinha que você vai fazendo na plaquinha, você vai colocando pó aos pouquinhos. Então, você pega uma quantidade de base, vai colocando, misturando pó aos pouquinhos, vê como que o tom ficou, aí você pega, você faz o teste lá, assim, na pele da sua cliente, né, dá uma olhada como que ficou, não, vou precisar de mais, escurecer mais um pouquinho, daí você vai e coloca mais um pouquinho de pó. Então, o pó, ele deve ser colocado aos poucos para que você consiga, então, ir graduando, né, a quantidade de produto com o tom que você precisa chegar aí para você se adequar à pele da sua cliente. Então aqui a gente tem duas propostas diferentes. A primeira delas, eu fiz a correção com o pó, né, direto na pele, então eu apliquei a base que estava mais clara e fiz o jogo de luz e contorno, né, que vocês já conhecem bastante. E do lado de cá eu misturei então essa nossa base mais clara com um pozinho mais escuro. E também você tem a opção, como eu falei, de você fazer a misturinha com corretivos, com corretores, né,
coloridos, assim, dessa forma, ou até mesmo com corretivos também, ou corretores marrom, né, para que você consiga, então, ir chegando ao tom da pele certinho da sua cliente. Pele devidamente finalizada, agora sim chegamos no tom ideal, né, da minha pele. Já apliquei aqui também iluminador, enfim, apliquei pó também pra gente finalizar a nossa pele e garantir também a durabilidade de todos os produtos que a gente está usando. E aquele negócio, gente, não adianta você tentar fazer a maquiagem, mas você não ter esse conhecimento teórico por trás, porque você, além de você estar muito mais suscetível ao erro, você não vai saber como que você vai corrigir essas falhas, que são completamente comuns, né, gente? Como eu falei para vocês, tem muitos anos que eu atendo e às vezes eu também erro no tom de base das minhas clientes, mas o importante é você saber como corrigir, é você não se desesperar porque você tem esse conhecimento e você saber exatamente como que você vai corrigir, como que você vai lidar com aquela situação. Isso que é o mais importante da profissão como maquiadora, para você aprender mais sobre como corrigir essas falhas que você pode ter, como que você vai criar tons específicos de base para cada cliente, como que você vai harmonizar o tom de pele, o tom dos olhos, cabelo e tudo mais, roupa também das suas clientes com a maquiagem que você vai fazer. Você precisa conhecer o nosso curso Cores em Foco. O curso Cores em Foco é um curso de colorimetria aplicado na maquiagem, onde é completamente direcionado, um conhecimento direcionado para que você consiga harmonizar melhor a maquiagem para cada cliente que sentar na sua cadeira. Então você vai ter muito mais segurança para você fazer seus atendimentos, porque você vai saber o que você vai mexer ali nos seus produtos, quais produtos que você vai aplicar, além também de você treinar muito o seu olhar. Então quanto mais você treinar o seu olhar, é exatamente isso que eu te ensino lá dentro do curso, mais facilidade você vai ter quando você for construir as suas maquiagens. E quando a gente entrega, né, uma maquiagem personalizada para cliente, quando a gente entrega um trabalho que é diferenciado do mercado, porque eu falo para você, gente, com propriedade, hoje em dia tem muitos maquiadores bons no mercado, mas não tem tantos maquiadores que se diferenciam através do visagismo, através da colorimetria, que entregam mais do mesmo. Então é muito importante você ter esse diferencial na sua carreira, porque além de você economizar muito na compra de produtos, como eu mostrei aqui para vocês, eu fiz várias formas, mostrei várias formas que você consegue manipular os seus produtos de uma forma diferente. Então você vai ter esse conhecimento, você vai economizar muito produto, você vai ter essa segurança. Então esse tipo de conhecimento ninguém tira de você, então você vai levar essa segurança para todos os seus atendimentos que você fizer. Fora que você também, na hora de criar conteúdos, né, gente, para suas redes sociais, para você atrair as suas clientes também, você vai ter muito mais embasamento. Não vai ser simplesmente você fazendo tutorial. Você vai conseguir ligar a colorimetria, por exemplo, com a cor dos vestidos das suas clientes. Então são conteúdos que são muito atrativos para o público. Então você vai conseguir captar mais a atenção das suas clientes com esse tipo de conteúdo, se você tiver esse conhecimento. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link onde você vai ser direcionada para a nossa página e lá você vai encontrar mais informações sobre o nosso curso de colorimetria aplicada à maquiagem, que se chama Cores em Foco, ok? E aí lá você vai ter todas as informações, tem vários bônus, enfim, presentes incríveis para vocês por lá. Vou deixar aqui embaixo para você. E eu espero que nesse vídeo você já tenha aprendido bastante, você tenha entendido como que você vai pegar os seus produtos e você vai manipular os seus produtos de uma forma que economize dinheiro, economize tempo também aí, e você não se sinta mais insegura na hora de fazer seus atendimentos. Eu te vejo na próxima semana, eu posso te esperar por aqui? Já aproveita e se inscreve aqui no canal, que é muito importante, além da divulgação aqui do canal, para o canal crescer cada vez mais. Então se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações também, para que sempre que saírem conteúdos novos você receber um plim aí no seu celular. A gente se vê muito em breve, ok? Um beijo para você e até lá!